Eu sou a Prace e hoje eu quero trazer uma reflexão para quem sabe você pensar um pouquinho junto comigo. E aí, gente, beleza? Olha só, eu tenho estado muito no TikTok, vocês já sabem disso, e eu já entendi que o conteúdo que eu faço aqui nesse canal, eu tô até num lugar diferente aqui, porque é basicamente um bate-papo que eu vou fazer aqui com vocês hoje. E o conteúdo desse canal é diferente do conteúdo do TikTok. Eu entendo isso, são conteúdos completamente diferentes. No TikTok, ele tá focado mais em ateísmo. Eu comecei a publicar um pouco do conteúdo do TikTok aqui. E vocês, porque você só fala disso? Na verdade, eu só falo disso há muito tempo. A diferença é que eu comecei a colocar vídeos curtos, então deu a impressão de que era diferente do que eu falava aqui no canal, sendo que não é. É basicamente sobre você se empoderar e os motivos que eu venho angariando ao longo de todos esses anos para, de fato, embasar o que eu acredito hoje, a verdade que eu sigo hoje. Mas eu fiquei lembrando, eu até fiz uma live hoje cedo lá no TikTok, se você não me segue lá e curte isso, então já me segue, eu faço live todos os dias lá. Eu falei lá, gente, é engraçado que as pessoas pregam um Deus bom, um Deus que te dá um livre-arbítrio, né? Mas, quando você tá na igreja, e eu digo isso por mim, quando eu tava na igreja, que eu decidi de fato me batizar e seguir a palavra. Primeiro que eu comecei porque eu tinha um pouco de preguiça, né? Na verdade eu tinha muita preguiça. Eu tava muito cansada, muito desiludida de tudo. E eu falei, poxa, eu tenho tanta fé, eu quero colocar minha fé em alguma coisa. E aí eu decidi voltar pra igreja, porque eu tava cansada de pensar, literalmente. Eu queria alguém que pensasse por mim. E eu voltei, mas sempre tinha restrições. Eu sempre falei palavrão, sempre não, né? Minha família não era acostumada a falar palavrão, eu não fui acostumada a falar palavrão de pequena. Eu lembro com uns 18 anos, foi quando eu comecei a falar palavrão. E eu lembro bem porque eu tinha amigas que falavam palavrão e elas usavam em horas tão pertinentes que eu falava, caramba, que legal. Que bonito, literalmente, que bonito. E, enfim, até que eu, por escolha, comecei a usar algumas palavras, até que se tornou parte do meu vocabulário, e isso nunca foi um problema pra mim. Até eu, de fato, engrenar de novo na igreja, e de novo porque eu tive contato com isso meio que a vida toda, né? Familiares e tal, e antes disso no cristianismo, com a igreja católica, então a vida inteira tive isso. E eu me deparei com não poder algumas coisas. Eu coloquei piercing já mais velha, e aí com 19 anos, uma vez o pastor me perguntou assim, se Deus mandar você tirar esse piercing, você tira? E eu lembro que eu virei para ele e falei, se Deus mandar eu tirar esse piercing, eu tiro. A grande questão Deus nunca apareceu pra me mandar tirar o piercing, né? E eu me mantive com o piercing. E essa e outras coisas me faziam questionar, e questionar pouco, porque não era um questionamento rebelde. Pelo contrário, era um questionamento para tentar entender o Deus que eu queria seguir. Para tentar fazer sentido pra mim esse Deus. Porque afinal, se eu tava seguindo alguém que eu achava que realmente, né, existia, que me amava, que podia fazer algo por mim, me salvar, eu não podia estar seguindo alguém que eu não concordasse, ou enfim, se eu tivesse qualquer sombra de dúvidas sobre Deus, eu não ia estar seguindo ele. E eu não tinha. A única coisa que tinha e que me levantava assim, e de novo não por rebeldia, porque eu tava lá porque eu queria, era por que eu não posso usar piercing? Por que caralhos eu não posso falar palavrão? Por que eu não posso pintar meu cabelo de azul? E eu já falei mais de uma vez aqui que eu chegava na igreja, juntava 4, 5 obreiros
em volta de mim, pra, né, sai daqui, sai maligno, sai do corpo que não te pertence. Sendo que assim, eu tava lá porque eu queria. Eu tinha escolhido, eu me batizei nas águas, eu tava com o cabelo vermelho na cintura. Vermelho sangue, aquele vermelho sangue não, né? Vermelho anime, né? Não é um vermelho, sou ruiva. Não, era vermelho desenho animado. Então não era normal, não era qualquer vermelho. E eu sempre mudei muito de cor de cabelo. E as pessoas, eu chegava nas igrejas e vira e mexe, eu tava pra um lado ou pro outro, eu ia pra igreja que tava perto, eu ia na hora que tinha o culto. Eu não deixava de ir no culto porque eu não tava perto de casa, perto da igreja que eu ia em várias. 100% das vezes que eu entrei numa igreja, eu chamava atenção o suficiente pra chegar um monte de obreiro pra tentar me exorcizar, pra tentar que qualquer coisa acontecesse. E aquela coisa de sempre, de ficar empurrando a cabeça, e eu pensava comigo, eles vão me derrubar, o que eles querem? Eles querem me derrubar? E querem, eles querem show. Eu nunca dei o show que eles queriam, né? Até porque, vamos combinar, se eu tivesse com o capeta ali, por que eu ia querer me batizar, estar, né, indo na igreja por vontade própria, né, e tô encapetada, tô endemoniada? Não tô, vamos combinar. Enfim. E eu ficava me questionando, eu falava, por quê? E uma forma de eu entender e passar um pano para esse Deus, para ele fazer sentido para mim, era pensar nele, já que ele era um pai. Nessa época eu ainda não tinha filhos, né? Não tinha a Alana. E aí eu pensava, será que meu pai, eu como um pai, gostaria que meu filho, minha filha fizesse o quê? Será que tem problema se ela for gay? Se ele for gay? Tem problema se ele pintar o cabelo? Tem problema se ele colocar piercing? Tem problema se ele falar palavrão? Ai, mas a boca fala o que o coração está cheio. Tá cheio de caralho? Que bom, né? Tô bem comida. Gosto de sexo, que inclusive não foi Deus que inventou o lance do sexo. Então tá certo, tô cheia de porra? Legal, foi Deus que inventou isso também. Por que isso é ofensivo? Por que isso é um problema? Sabe? Não entrava na minha cabeça isso tudo ser um problema. Então, pra isso fazer sentido pra mim, eu pensava em Deus como um pai. E eu me colocava no lugar de um pai, de uma mãe, olhando pro meu filho e falando, gostaria ou não gostaria que meu filho fizesse isso? E 100% das vezes que eu fazia esse questionamento, e esse acho que era meio que o único questionamento, porque na época eu realmente não estava na pegada de questionar nada, eu estava muito cansada, eu só queria paz, sabe? Eu vou ficar aqui acreditando em alguém e tá tudo certo. E eu não chegava a um porquê satisfatório a ponto de eu ter que parar de falar palavrão, parar de pintar o cabelo, parar de usar piercing. Ou se eu não quisesse ser homossexual, como se fosse uma escolha, né? Eu assim, não, então não vou ser homossexual porque Deus não quer. Ou não, eu vou ser porque... Não, enfim, né? Até porque, de novo, se foi Deus que te fez daquele jeito, você vai contra a natureza e aí, né? Enfim, eu falo isso porque eu sou hétero, mas muita gente chega aqui no meu canal e fala, cara, eu tava na igreja e eu me culpava, porque eu falava, cara, eu sou gay e, sabe, não me sinto amado, e foi Deus que me fez assim, e eu não posso ser assim, entra, sabe, num ciclo que traumatiza. É só olhar para, enfim, N vídeos aqui, tem comentários de pessoas, o sofrimento dessas pessoas para serem aceitas, que não eram aceitas nem pelo tal do próprio pai, que tem esse amor incondicional, mas que te obriga a ser como ele é, senão ele não te ama. Não, ele ama todo mundo, desde que, né, X, Y, Z e tudo que se manda, e que vamos combinar que ninguém segue, né? A começar pelo julgamento, porque com certeza vai chegar crente aqui e vai me julgar, falar que eu vou pro inferno, como sempre, né? Mas você não pode julgar, mas eu não sigo o livrinho que você segue, e no seu livrinho tá lá pra você não julgar, e você chega aqui me julgando. Mas eu queria te convidar a questionar isso. Por que você não pode? Por que um pai não quereria? E aí eu não tô falando de tipo, por exemplo, a minha avó, a minha tia, são pessoas um pouco mais conservadoras,
E elas nunca gostaram que eu falasse palavrão. E por quê? Porque é uma educação antiga, porque são pessoas conservadoras. Era um tempo em que mulheres não eram livres, principalmente na minha avó. E olha que minha avó foi uma guerreira, casou 2 vezes, enfim, né? Não foi uma mulher tão padrão assim, mas é aquela coisa, filha, você tem que servir seu marido. Por quê? Por que eu tenho que servir meu marido? Oi? Quê? E a minha tia veio um pouquinho mais disso, então tem aquela pegada mais conservadora. Mas o que muda? E hoje eu vejo mais ainda, porque hoje eu tenho uma filha. E hoje, quando ela fala palavrão, ela sabe, a gente já conversou sobre isso. De, não pode falar palavrão, né? Eu falo, não, filha, você pode. Se você quiser falar, você pode. A grande questão os adultos não estão todos preparados para ouvir uma criança falando palavrão, porque para mim é uma palavra como qualquer outra. É só uma palavra como qualquer outra. Então, por que ela não pode? Comigo ela fala, ela tem 9 anos e se ela quiser falar palavrão, ela vai falar e eventualmente ela fala, sabe? Ai, mamãe, tá foda. Tá, eu entendo o que significa tá foda, isso não me agride. Agrediria sim a minha avó, que foi nascida, sabe, em 1900 e bolinha, entendo. Mas não é um problema pra mim. Então hoje, sendo mãe, naquela época eu tentava me colocar no lugar de um pai e de uma mãe, pra entender o porquê será, o que eu acharia. E hoje eu estou nesse lugar e eu realmente não vejo problema. Eu não vejo problema em minha filha querer namorar uma mulher, querer namorar um homem. Pra mim, que diferença isso faz? A diferença que faz você tá feliz? E se você não tá feliz porque você tá com amarras, porque você tá dentro de uma gaiola que outras pessoas te colocaram, ou que elas disseram sobre essa gaiola, você tomou pra si, você se mantém nessa gaiola e você não tá feliz, cara. Você acha isso normal? Você acha que um pai ficaria feliz vendo o filho infeliz? Eu não ficaria feliz. Eu não ficaria feliz. Eu quero que minha filha seja feliz. Quero muito que ela seja feliz. E seja como for o estilo de vida dela. Não cabe a mim definir como vai ser o estilo de vida dela. E era isso que eu pensava. O pouco que eu questionava quando eu era cristã, porque eu não saí da igreja questionando, não. Eu vejo muita gente que já achava, já conhecia os absurdos que a igreja prega e já falava sobre isso, enfim, né? Já achava esse absurdo e eu não. De fato, não. Eu fiquei, bom, é isso que eu quero. E eu era evangélica por opção. Não era imposto por ninguém. Quando eu me batizei nas águas, que eu fiz 19 anos e falei, quero, era por mim. Não era por ninguém. E eu sabia tudo que a igreja tinha. Tô cheirando o olhinho aqui do cabelo. Eu sabia tudo que a igreja tinha de bom, entre aspas, de ruim. Mas foi uma escolha minha, então tava tudo bem, sabe? Eu era evangélica porque eu tava cansada de pensar, então foi uma escolha estar na igreja. Aqui nesse canal, inclusive tem estado difícil, porque as pessoas não estão recebendo as notificações dos meus vídeos, das minhas lives. A gente tá tentando ter live a cada 15 dias aqui, o Mesa Mágica, que tá como podcast, enfim. Então eu tenho estado muito desanimada, já falei mais de uma vez sobre isso, de estar desanimada com o canal, de como, poxa, que ruim, né? A gente faz um conteúdo legal, tem quase 90 mil inscritos no canal, mas eles não recebem a notificação quando eu posto. Então tenta se inscrever de novo, ativar o sininho pra ver se o YouTube volta a engajar aqui e te mostra as coisas, né? Mas eu queria trazer essa leve reflexão. Eu tenho refletido sobre muitas coisas diferentes ultimamente. E uma coisa também que tem me proporcionado isso é ter entrado na ordem. Eu já falei sobre a ordem, tem um vídeo aqui falando sobre a ordem do Grande Oriente Místico, que é a ordem
de mistérios, a ordem mágica que eu faço parte hoje. E essa ordem, ela estimula a gente a pensar. E eu tenho feito isso como nunca. Nesses últimos anos, na descoberta de mim, eu fui convidada a pensar muitas vezes. Mas dessa vez, estando na ordem, além de me convidar a pensar sobre as coisas, eu tenho trazido de mim essa vontade né? Porque você se depara com alguma coisa que você geralmente se aceita e você fala, ah, beleza, é assim. Como muita gente que chega aqui no canal e fala, isso aí tá errado. Esses dias eu tava debatendo com uma pessoa aqui que falou de novo do círculo. Ai, porque você está com um círculo impresso num papel e que não sei o que. Eu falei assim, Migs, eu trabalho com resultado, sabe? Cadê a convenção dos magos, das bruxas, da magia, dizendo o que pode e o que não pode? Quem determina? A gente está falando de metafísico. Então, são pessoas que não se questionam, que aprenderam alguma coisa lá atrás e elas tomam alguma coisa como verdade sem questionar, que não é nada diferente do cristianismo. Absolutamente nada diferente do cristianismo. Então, esse é o convite que eu te faço. Questione. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Tem 2 gatos aqui. Por falta de um, tem 2. E questione. Questione. Faça esses questionamentos. Porque você cresce. Se você para se perguntar por que não pode. Mas por quê? Por quê? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Filho, você vai crescer. Te desafio a questionar o modus operandi de tudo que você vive aí, da magia que você pratica, a religião que você segue. Por que não pode? Ou por que tem que ser assim? Por que a vela tem que ser vermelha? E se testar com uma vela azul, o que acontece? Você já testou ou você tem medo? Porque se você tem medo, basicamente é o que o cristianismo faz com você. Se você quiser testar alguma coisa diferente, o que acontece? Você vai pro inferno. E não é essa a ideia da magia. A magia liberta. Desde que você não queira se libertar, se prendendo em uma outra gaiola criada por uma outra pessoa, achando que só aquilo é certo. Tá funcionando? Essa é a primeira pergunta. Como eu, chegando em 1000 alunos. 1000 alunos de Goetia desde que eu comecei. E só bons depoimentos no meu Instagram, o Aprenda Magia, eu posto lá os depoimentos, as pessoas falando sobre as mudanças na vida por conta dos aprendizados que o filho não derruba, que eu posso de alguma forma ensinar pra eles. E pô, vai dizer que tá errado uma coisa que funciona? Pensa nisso, pensa em tudo isso e deixa aqui embaixo, eu quero saber de você, suas reflexões sobre tudo isso, beleza? Acabei de fazer essa tatuagem aqui com a Dai Oliveira, Instagram Dai Oliveira Tatu. A gente fez no Flash Pets, que é o evento beneficente que eu comentei com vocês, que é um evento de ajudar gatitos, sim, a gente ajuda a ONG Amar Cats, arrecada fundos. O evento foi um sucesso, sexta, sábado e domingo, com várias palestras, várias atividades. E obrigada por quem esteve lá, quem participou. E bora pra cima, vai ter mais. Obrigada por tudo. Não esquece de deixar um like, é importante. E por hoje é só. Beijo pra vocês. Tchau.